Glória a Deus. Amém. Amém. Diga para o irmão que está ao seu lado, Deus vai falar com você nessa noite. Diga de novo, fala, Deus vai falar com você nessa noite. Amém. Enquanto eu estava cantando, eu lembrei de uma passagem, quando Abraão, Moisés, chegou diante do Senhor, e ele chegou meio de qualquer jeito, né, largadão. Aí o Senhor deu uma olhada para ele e falou assim, rapaz, tira a sandália dos seus pés, porque você está em terra santa. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Porque quando você vai ouvir o Senhor, você tem que se posicionar de forma correta. Amém? Amém, irmãos? Diga para o irmão que está ao seu lado, quando você vai ouvir o Senhor, você tem que se posicionar de forma correta. Diga para ele assim, para ouvir o Senhor, não é de qualquer jeito. Amém, irmãos? Aprenda isso. Tem gente que, eu sei que não é você, tá? Mas Deus vai falar com ele. Às vezes ele está tão preocupado com a pessoa que está do lado. Fico vendo que, né, eu sei que não é nenhum de vocês, tá? Tem gente que vai ouvir a palavra de Deus, ele quase deita na cadeira. E o Senhor está falando para nós assim, não é de qualquer jeito para me ouvir, você tem que se posicionar. Tira essas sandálias aí, ô rapazinho, eu vou falar com você. Então, irmãos, olha só, quando você vai ouvir Deus, você tem que se posicionar em espírito, alma e corpo. Amém? Seu espírito, a sua alma e o seu corpo tem que estar posicionado para que você compreenda o que Deus tem falado ao seu coração. Então, naquele momento, aquele homem se posicionou e Deus falou, agora você tirou as sandálias? Então agora eu vou falar com você. Então eu quero declarar sobre você, né? Eu tenho certeza, não é porque eu estou aqui, poderia estar qualquer outro irmão aqui, mas por causa do Espírito de Deus e o propósito de Deus, eu tenho certeza que Deus vai ministrar algo profundo ao seu coração. Amém? Eu tenho certeza, e eu estou falando isso para você se posicionar, não só aqui no culto, mas na sua casa. Não leia a Bíblia com a televisão ligada. Vai para o seu quarto, se posiciona, você e Deus, fala, Deus, eu vou ler a tua palavra, o Senhor vai falar comigo. Amém? Não leia a Bíblia assistindo futebol, não. Não leia a Bíblia, eu sei que as mulheres não fazem isso. Não leia a Bíblia ouvindo novela, não. Sabe, irmãos? Ouve, mas se posicione diante de Deus. Isso é muito importante. Uma das primeiras coisas que eu aprendi na vida cristã, né, eu sempre procurei ser muito exigente comigo mesmo a respeito de ouvir a palavra de Deus. Isso me fez crescer, isso tem me feito crescer. Eu aprendi com os meus pastores. Os meus pastores, eles me ensinaram que eu precisava, que a minha mente tinha que estar focada naquilo que Deus estava falando comigo. Que a minha mente é a porta de entrada para o meu coração. Se a sua mente estiver lá na sua casa, Deus vai falar com você hoje. Mas a palavra não vai chegar no lugar onde deve chegar, que é o seu coração. Você tem que estar aqui em espírito, alma e corpo, posicionado diante de Deus. Porque Deus vai falar com você em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Entendeu essa dica? Amém? Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo de número 4, versículo de número 13. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer essa palavra aí tão poderosa? Diga comigo assim: tudo posso. Vamos lá, mais forte agora. Tudo posso naquele que me fortalece. Diga, eu posso todas as coisas em Deus.
Amém? Feche seus olhos aí. Senhor, que mediante essa palavra, nessa noite, ó Deus, corações, Deus, mentes, sejam transformadas. Ó Deus, que todo espírito de incredulidade, toda fortaleza de incredulidade caia diante da verdade. E que, ó Deus, essa palavra seja ministrada ao nosso coração. Que essa palavra seja gerada no coração dessa igreja. Que os irmãos voltem para o seu dia a dia. Ó Pai, se posicionando mediante a palavra que já foi liberada. Que nós podemos todas as coisas, aquele que nos fortalece. Eu clamo pelo sangue do Senhor sobre este lugar. Ó Deus, que somente o Teu Espírito se mova neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós vamos fazer a última parte daquilo que nós começamos na semana passada. Só para você lembrar, na semana passada nós falamos que esse versículo, eu sei que você vê isso muito em caminhão, para-choque de caminhão, às vezes nas portas de estabelecimento, tudo posto aquele que me fortalece. A maioria das pessoas lida com esse versículo como se fosse um chavão espiritual, como se fosse uma palavra que motivasse você no seu dia a dia simplesmente. E não é isso. Essa palavra aqui nós aprendemos na semana passada, que quando Paulo declara tudo posso aquele que me fortalece, ele estava dizendo o quê? Que o Deus completo estava nele. E pelo fato do Deus completo estar nele, ele deveria viver uma vida completa. Amém? Então diga aqui comigo. O Deus completo, vamos lá, mais forte, fala, o Deus completo está em mim. E por isso, eu vou viver uma vida completa. Então, olha só, ele entendeu que Deus é um Deus completo. João 10:10 diz o quê? Jesus diz, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Ou, outra versão, uma vida completa. Então, o Deus completo está em você. Se o Deus completo habita em você, ele habita no seu espírito, você deve, olha só, ter uma vida completa. Agora eu quero compartilhar uma outra parte muito importante que eu tenho aprendido durante esses anos com esse versículo. É que a maioria das pessoas, além disso que eu falei na semana passada, a maioria das pessoas quando ouve esse versículo, olha só, o ser humano, ele tem dois erros muito graves, muito sérios, e que você não pode ter. Uma é a ausência de responsabilidade. A tendência do ser humano é ausentar sua própria responsabilidade. Então, quando a pessoa lê esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, qual que é a compreensão equivocada que as pessoas têm? Se eu posso tudo naquele que me fortalece, o que a pessoa faz? Ela passa a bola para Deus e fala, então eu fico aqui, Deus faz tudo e tudo bem, vou viver tudo que eu preciso. Então o que as pessoas fazem? Transfere, ausenta a sua responsabilidade e faz com que Deus fosse o responsável total para que algo acontecesse nas nossas vidas. Então isso é um erro muito grave do ser humano. Você não pode ausentar da sua responsabilidade. Olha aqui para mim, eu queria te explicar isso aqui, muito importante. Tudo que tem respeito à sua vida, ouça bem, tudo que faz respeito à sua vida, você é o principal responsável por aquilo. Você está entendendo? Algo que tem, está ali o meu grande amigo Robin, Tudo que faz parte da vida do Robin, a primeira pessoa responsável por aquilo que faz parte da vida dele, é ele mesmo. Tudo que faz parte da minha vida, o maior responsável, quem é? Quem que é o primeiro responsável? Sou eu mesmo. Então, olha só, você não pode ler esse versículo achando que a responsabilidade é de Deus. Você tem que ler entendendo que a responsabilidade é sua. Para que tudo aconteça na sua vida, a responsabilidade é minha. Isso é um erro que não pode acontecer nas nossas vidas. Outro erro muito comum, que é extremamente maligno, é a transferência de responsabilidade. É você depositar a responsabilidade no outro. Foi isso que Adão fez. É isso que o ser humano tem feito. Desde após a queda do homem no jardim do Éden, O homem tem transferido as suas responsabilidades. Ele está dizendo o seguinte,
Deus chegou para Adão e falou: Adão, o que você fez? Ele disse: foi a mulher que fez. Aí Deus chegou na Eva e falou: Eva, o que você fez? Ela falou: foi a serpente. E de lá para cá, irmãos, a tendência, olha só, a tendência nossa é transferir a responsabilidade para o outro. Se algo não está acontecendo na minha vida, é por causa do meu pastor, é por causa do meu líder, é por causa dos meus pais, é por causa do meu patrão, é por causa do governo, é por causa do irmão, é por causa do outro. Então, é por causa do meu inimigo. Então, na verdade, o ser humano está transferindo responsabilidade. Irmãos, não transfira a responsabilidade para o outro, mas faça uma coisa muito importante na sua vida. Olha aqui. Se você não mudar isso na sua vida, eu estou falando sério. Se você não mudar isso na sua vida, você nunca desfrutará da vida completa. Porque somos nós, olha só, nesse texto, Deus está nos ensinando o seguinte: que nós precisamos agir para que Deus coopere com a ação nossa. Aqui está dizendo: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. O que ele está dizendo? Olha, Zéile, você vai agir, e o meu Espírito está em você, vai cooperar com graça, com unção, sabedoria, direção, para que você seja bem sucedida naquilo que você faz, Zéile. Zéile, você é mãe, então haja como mãe, e o meu Espírito está em você, vai cooperar, vai te fortalecer, vai agir em você, para que você seja bem sucedido como mãe. Zéile, a Zéile é supervisora de célula aqui na nossa igreja. Então, Zéile, haja como supervisora, e o meu Espírito vai fazer você, através das suas ações, ser bem sucedida. Zéile, haja como esposa, e você vai ser bem sucedido como esposa. Mas a maioria das pessoas, olha aqui, irmãos, a maioria das pessoas querem uma vida completa, mas não querem agir em nada. Estão de braços cruzados, não fisicamente, mas a vida está de braços cruzados, e estão achando que as coisas vão acontecer sem ter ação nenhuma sua e nem minha. Sabe o que acontece com isso? São pessoas, você conhece pessoas que estão esperando algo há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos, e aquilo nunca acontece. E sabe por que nunca acontece? Porque aquela pessoa nunca se moveu a respeito daquilo. Aquela pessoa nunca teve atitude a respeito daquilo. Ela é aquela pessoa que quer uma vida espiritual, frutífera, mas nunca agiu espiritualmente. É aquela pessoa que quer uma família transformada, mas nunca mudou dentro da sua casa. Então são pessoas que estão esperando que algo aconteça, mas sem ela. Irmãos, nada vai acontecer na sua vida sem você. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga para ele: nada vai acontecer na sua vida sem você. Diga para ele: se você não agir, Deus também não vai agir na sua vida. Eu vou te contar uma palavra que eu ouvi. Eu ouvi uma palavra há 12 anos atrás. Se eu estou lembrando dessa palavra há 12 anos, é exatamente 12 anos atrás. Eu ouvi uma palavra de um pastor chamado Ezequiel Pires. Isso aqui, olha aqui. Isso aqui mudou a minha mente. De lá para cá, isso trouxe mudanças profundas. Ele falou, eu já falei para vocês, vou repetir: Deus não age, Deus reage. Diga comigo: Deus, vamos mais forte, vamos lá, irmãos. Deus não age, Deus reage. Amém? Tipo assim, vou te explicar. Tipo assim, é se eu fosse jovem, né? Não é tipo assim, né? Mas quando Jesus, ele via um paralítico, o cara estava lá, né, deitadão, curtindo a vida, paralisia dele, e Jesus chegava no meio do pessoal e falava: levanta e anda, papo. O cego, enxerga. O que tem deficiência na perna, o coxo, que a Bíblia chama de coxo, volte a andar normalmente. Era assim que acontecia. As pessoas tinham uma atitude de fé. A Bíblia fala de uma mulher que saiu da casa dela, enferma, muitos anos com hemorragia, fraca, debilitada. Ela saiu da casa dela, foi aonde Jesus foi. Quando ela tocou em Jesus, a Bíblia diz que o Senhor liberou sobre ela o poder e ela foi curada. Não sei se você já observou, todo
milagre de Jesus tinha uma frase no final. Todo milagre tem essa frase. Qual é a frase? Qual que é a frase? Minha filha, pode ir embora, a sua fé te curou. Meu filho, pode ir embora, a sua fé te salvou. O que o Senhor estava dizendo? Que aquele homem teve uma ação, que aquela mulher teve uma ação, e Deus, que é Jesus, teve uma reação, que foi o quê? Curando, salvando, libertando. Então, se o homem não agir primeiro, Deus não pode reagir. O que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 16? Lá diz o seguinte: creia no Senhor e será salvo, você e a sua. O que ele diz? Creia no Senhor. Então, o que nós temos que fazer primeiro? O que o homem tem que fazer? Você que tem o Espírito Santo, você tem que crer que a sua casa é salva. E aí diz: crê no Senhor, será salvo você e a sua casa. Então, você teve uma ação primeiro, e Deus teve uma reação. Qual é a reação? Salvar a sua casa. Se você, olha só, presta atenção, se você acredita que seu marido é uma canseira, só dá trabalho, sabe o que vai acontecer? Você vai viver a vida inteira com o marido canseiro e dando trabalho para você. Me desculpa o termo, mas se você achar que seu filho é uma peste, baguncento, encapetado, que eu já vi muitas mães fazer isso, muitas mães falando, esse menino é encapetado, já vi muitas, não é uma nem duas não. Se você libera essa ação, você pode ter certeza. Jesus disse: tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus, e tudo que desligarmos na terra será desligado nos céus. Quem vai ligar primeiro? Quem é a ação primeira? Nós. Liga na terra, nos céus reage, ele liga. Desliga na terra, nos céus desliga. Um dia, Josué, sabendo disso, ele chega diante da nação e ele declara uma frase muito conhecida por todos nós. Ele declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que ele fez, irmão? Ele agiu. Ele não perguntou. Olha aqui, a Bíblia não fala se a mulher dele pensava isso. A Bíblia não fala se os filhos concordavam com aquilo. Ele chegou diante de Deus e diante de toda a nação diz: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele teve uma ação, querido. Olha só, presta atenção. Esse tudo pode naquele que nos fortalece, esse tudo pode na sua vida. Presta atenção, você tem que agir, querido. Você tem que mover. Tudo que o diabo quer é que você seja um parasita espiritual. Tudo que o diabo quer é que você seja um parasita na sua casa. Sabe por quê? Irmãos, olha só. Tudo que ele quer é que você fique paralisado, estático. Porque ele sabe que para Deus manifestar você tem que agir. Então você está entendendo agora. Então eu posso tudo naquele que me fortalece. Golias estava lá diante do povo. Enquanto um homem de Deus não se levantou, um rapazinho adolescente, ele não se levantou e não agiu. Golias ficou lá 40 dias. 40 dias afrontando, 40 dias e 40 noites. E o povo paralisado. O dia que Deus viu um rapaz agindo, foi lá, pegou 5 pedras e disse: quem que é esse caboclo aí? Quem que é esse rapaz para afrontar o Deus vivo, o Senhor dos exércitos? Pegou o xilingue dele, pegou as 5 pedras, partiu para cima. O que Deus fez? Deus reagiu, irmãos. Deus derrubou aquele Golias. Mas primeiro Davi teve que partir para cima. Você tem que ter ações nas nossas vidas. Você tem que ter ação. Eu queria compartilhar de algumas coisas que você pode. Você pode todas as coisas. Diga comigo: eu posso. Olha aqui, você que está com a Bíblia, levanta aí. Levanta a sua, pode levantar. Glória a Deus, amém, irmãos? Muita Bíblia. Levanta, pode levantar aí. Diga comigo, todos, você que está sem Bíblia, levanta a mão aí. Já vejo vocês com Bíblia, tá? Mas diga assim comigo: eu posso tudo que está na palavra de Deus. Diga: eu posso tudo que está na palavra de Deus. Irmãos, tudo que está aqui você pode. Tudo que está aqui eu posso. Tudo que está aqui eu vou viver em nome do Senhor Jesus.
Isso aqui não é palavra de efeito, eu não sou psicólogo, irmãos. Eu não estou aqui para te motivar, simplesmente. E na hora que você sair daquela porta lá, você, olha só, tem o primeiro problema, se você voltar à desmotivação da vida. Irmãos, olha aqui, Deus está cravando no nosso coração uma única palavra nessa noite. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Tudo que eu agir, tudo que eu mover, tudo que eu agir, seja espiritual, seja familiar, seja financeiro, seja emocional, Deus vai cooperar comigo. Deus está comigo, Deus está em mim, e Ele vai cooperar em nome do Senhor Jesus. Quero mencionar, na semana passada nós falamos duas coisas que nós podemos: recomeçar o que não conseguiu e relacionar como nunca mais relacionamos. Hoje eu quero falar da terceira coisa que você pode tudo que está na palavra, mas como não dá para falar tudo, vou falar de algumas. Você pode transformar o que nunca foi transformado. Pensa rápido aí, 2 tempos. Algo que você percebe na sua vida que precisa de mudança. Pensou? Enquanto eu bebo água. Pensou naquilo que precisa de mudança na sua vida? Presta bastante atenção. Aquilo que você pensou agora, se estiver dentro da palavra de Deus, e se você tiver uma ação conforme a vontade de Deus, eu quero te dizer, Deus produzirá transformação na sua vida. Amém? Olha só, eu quero lembrar para você o livro de Gênesis, capítulo 32, do versículo 22 até o 35. Gênesis 32, do 22 ao 35, fala de alguém que durante muitos anos precisou de mudança. Na verdade, desde o dia que ele nasceu, ele precisava de mudança. Mas a mudança nunca aconteceu na vida dele. Por quê? Porque ele nunca se posicionou para que houvesse mudança. Ele nunca agiu para que houvesse mudança. Ele passou, olha só, a fase infantil, a adolescência, a juventude, já estava na fase adulta e não tinha havido mudança na vida dele. Mas a Bíblia fala que um dia, esse cara, ele disse o seguinte: basta, chega, isso vai mudar na minha vida. Ele entendeu que ele poderia ter mudança. Talvez você é alguém, olha só, que está sendo enganado pelo diabo. O diabo diz para você: você não vai mudar. O diabo usa pessoas muito próximas de você dizendo: você também não vai mudar, você nunca mudou. Eu quero te dizer uma coisa: você não mudava antes de Jesus Cristo, mas agora que você tem o Espírito Santo, você terá mudanças profundas na sua vida. Sua vida vai mudar, sua casa vai mudar, tudo que faz parte da sua vida vai mudar. Você precisa ter ações para que essas mudanças aconteçam. Você precisa entender isso. Esse rapaz que eu estou falando para você, que um dia disse: chega, agora tem mudança na minha vida, não aceito isso mais, vai mudar. Chama-se Jacó. Eu tenho um primo meu tio, minha família, ela é espetacular, irmãos. Esse tio, ele achou o nome Jacó, nome feio. Jacó é feio, irmãos. É feio, eu acho um nome bonito. Aí meu tio, falecido, ele faleceu há algum pouco tempo, ele colocou o nome do filho dele de Jacobson. Melhorou, irmão? Verdade. Meu tio é um grande artista. Aí ele colocou o nome de Jacobson. Eu sei que você não colocaria o nome, 99,9% das pessoas não teria coragem de colocar o nome Jacobson. Jacó. Hoje eu estava, olha aqui, hoje eu estava pensando que a gente lê a Bíblia de forma muito simplista. Ah, Jacó, então, Jacó. Só que nós não nos colocamos no contexto daquela pessoa. Porque, olha aqui, irmãos, o nome era dado conforme as características de caráter da pessoa. Hoje o nome é dado por beleza. A pessoa, o pai, a mãe gosta daquele nome e fala: não, meu filho vai chamar isso. Não é pelas características, não é por aquilo que aquela pessoa é pela beleza do nome. Sua mãe achou o seu nome lindo. Márcio, né? Foi lindo.
Paula? A mãe fala, nossa, minha filha chama Paula. Nossa, Paula é um nome tão lindo. Mas naquela época não colocava nome por beleza de nome. Colocava nome por qualidade ou por defeitos de vida. Então, olha só, presta atenção. Imagina aquela mãe. Os irmãos sabem o que significa Jacó, não sabe? Enganador. Deixa eu explicar uma coisa para você. Se Jacó fosse vendedor de carro hoje, sabe o que ele ia fazer com você? Sabe o que ele ia fazer com você, fazer comigo? Ele ia comprar um carro no leilão, ia levar no lanterneiro, dar aquele batom, aquele ajeitado no carro, ia chegar para você e dizer assim, ó, esse carro aqui é o único dono, e olha, era na verdade uma dona, era de uma mulher. É assim que ele ia fazer com você. Ele ia fazer de tudo para te enganar. Jacó enganou o irmão mais velho dele, Jacó enganou o sogro, Jacó enganou todo mundo que estava em volta dele. Mas a Bíblia fala, olha só, eu estava imaginando hoje, não a Bíblia fala, mas eu estava imaginando, a mãe de Jacó chamando Jacó para lavar vasilha. A gente pensa assim, a mãe chamando assim, Jacó, vai lavar vasilha, rapaz. A gente pensa assim, mas na verdade a tradução era o seguinte, ô enganador, vai lavar vasilha. Imagina Jacó na sala de aula, na hora da educação física, o amigo escolhendo os dois times. Eu vou escolher um time. Quem já escolheu o time aqui jogando futebol? Já, né? Você era o primeiro a ser escolhido, né? Não, era o último, né? Espera de pau sempre é o último, né? Aí, vou escolher meu time. Qual que é o seu nome? Gleides. Eu quero o Gleides. Quero o Ídolo. Quero o Max Paulo. E eu quero aquele enganador ali. Aquele enganador ali é do meu time, ele é bom de bola. Eu quero o trapaceiro, o enganador. Era Simons, que era a vida de Jacó. A mulher de Jacó, ela ia casar com quem? Já viu na hora do casamento? Eu prometo, imagina ele falando no casamento lá para o pastor. Eu, enganador, prometo honrar, amar, né? Era assim que é assim, irmãos. Olha aqui. Mas chegou um dia que Jacó disse o seguinte: basta, acabou. Hoje eu vou mudar. Irmãos, presta atenção aqui. Quero te falar isso aqui sério. Eu não sei qual área que você precisa mudar. Se é espiritual, eu não sei se é financeira. Presta atenção no que eu vou te falar. Se você decidir mudar, olha aqui. Se você decidir mudar, não tem demônio, não tem mundo, não tem situação, não tem nada que possa impedir a mudança na sua vida. Está ouvindo o que eu estou te falando? Nada impede a decisão de mudança de alguém. Nada. Jacó disse: hoje eu vou mudar. Ele pegou a mulher dele, pegou os filhos, pegou os empregados, o rebanho, deixou aqui, superou, passou um riacho, foi para o lugar, e a Bíblia diz que durante a noite inteira ele lutou. Não sei se era jiu-jitsu, capoeira, MMA, mas ele passou a noite inteira lutando. E eu quero te falar uma coisa para você, irmãos. Presta atenção, seja sincero com você mesmo. Você sabe por que essa área da sua vida não mudou ainda? É porque você não lutou por ela até agora. Você está acostumado com, olha só, com aquele pensamento de derrota. Eu sou assim mesmo, eu vou morrer assim mesmo. Você não lutou por aquela mudança que você diz que tanto deseja. Porque o dia que você lutar como Jacó lutou naquele dia, e essa luta pode demorar um dia, pode demorar um mês, pode demorar um ano, mas se você decidir ter mudança, haverá mudança na sua vida. Toda pessoa que decidiu ter mudança, houve mudança. O meu irmão, o Bruno, ele deu um testemunho aqui na terça-feira no Tadel. Eu comecei o discipulado com o Bruno. Demorou, olha só, 5 meses. 5 meses, eu sei, porque eu estive nesse tempo todinho. 5 meses demorou para que houvesse mudança na vida dele. Você sabe quanto? Eu reuni com ele toda sexta-feira. Reúno com ele toda sexta-feira, 3 horas da tarde. 5 meses dá mais de 20 semanas. Mais de 20 semanas. Você sabe o que é sentar com alguém uma semana
e ele dizer, eu preciso de mudança nisso, nós orávamos com ele, eu orava com ele. Na outra semana, ele confessava o mesmo erro, nós orávamos por ele. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 7, 8, 9, 10, 11, até a 20ª. Houve um dia, irmãos, que houve a manifestação de mudança na vida do Bruno. Aí você vai falar, pastor, ele mudou depois de 5 meses. Não, ele mudou desde o primeiro dia, quando ele decidiu lutar pela mudança na vida dele. E eu não estou falando, olha aqui, não estou falando de coisinha não, estou falando de coisa séria na vida dele. Houve mudança porque ele lutou por mudar. Irmãos, presta atenção, sua casa vai mudar quando você lutar por ela. O seu ministério vai mudar quando você lutar pelo seu ministério. Suas finanças vai mudar quando você lutar pelas suas finanças. Enquanto você não decidir lutar, irmãos, por aquilo que você acredita que tem que mudar, nada acontecerá na sua vida. Você precisa se posicionar hoje. Você precisa sair daquela porta ali e decidir lutar por aquilo que você acredita que tem mudança. Precisa de mudança na sua vida. Enquanto você ficar de braço cruzado, achar que alguém vai aparecer para você e vai te dar de graça, você vai continuar esperando. Você precisa sair daquela porta ali todo dia, de manhã, de tarde, de noite, seja um mês, seja um ano, independente de quanto tempo leve, você tem que lutar pela mudança. E você sabe por que a maioria das pessoas não luta por mudança? Vou te falar por que a maioria das pessoas não luta. Porque no fundo elas não desejam ter mudanças. Você sabe por que tem pessoas que vivem dando desculpa porque não muda? Porque no fundo ela quer continuar do mesmo jeito. Saia daqui, irmãos. Uma outra coisa muito importante que eu não posso deixar de falar para você. Naquela noite, entre Jacó lutando, dizendo, você não vai embora. Ele estava lutando com o anjo. O anjo falou, eu vou embora. Ele disse, você não vai. Lutou 1 hora, 2 horas, já estava quase virando o dia. O anjo viu que ele não poderia ir embora sem abençoar Jacó. O anjo olha para Jacó e diz, qual que é o seu nome então, rapaz? Irmão, isso aqui é uma coisa, é o segredo. É um dos segredos por mudança, é isso aqui, irmãos. Deus olha para ele, através daquele anjo, e diz, qual que é o seu nome? Ele diz, meu nome é Jacó. Sabe o que significa isso? Presta atenção, irmãos. Você pode esconder o seu pecado de mim, dos seus pais, da pessoa que está do seu lado, mas você nunca pode esconder de Deus. Você nunca consegue esconder de Deus. As áreas que precisam mudar na sua vida, você não consegue esconder de Deus. E sabe o que Deus espera de nós, irmãos? É que nós reconheça as áreas que nós precisamos mudar. Enquanto nós tentarmos esconder as coisas, como os antigos falam, esconder o sol com a peneira, nada muda, irmãos. Eu lembrei de uma pessoa, eu tenho 25 anos que eu acompanhei pessoas, 25 anos. Em 25 anos, uma vez, alguém me falou uma coisa inesperada. Eu reuni com ele, ele falou que queria conversar comigo, e nós orientando e conversando, ele virou para mim assim e falou, pastor, eu sou invejoso, eu nunca esqueci isso. Ele disse, eu sou invejoso, eu tenho inveja das pessoas. Eu tenho inveja daquilo que elas conseguem, eu tenho inveja daquilo que as pessoas são. Irmãos, ninguém nunca falou isso para mim. Aí você vai falar, pastor, só existe um invejoso na face da terra? Não, irmãos, a Bíblia fala muito sobre inveja. Existem milhares, mais do que nós pensamos, mas presta atenção. Para o rapaz virar e falar assim, eu sou invejoso, reconhecer essa falha, que é muito ruim. É muito ruim. Para ele reconhecer isso, irmãos, ele precisa de mudança de verdade. Ele decidiu mudar. Irmãos, sabe essa pessoa que eu estou te falando? Ela teve mudanças profundas, porque eu conheço a história da vida dela. Enquanto você não reconhecer nessa noite, Deus, olha aqui, você tem que chegar, não é diante de mim, não é diante de homem, você tem que chegar diante de Deus e falar, Deus, eu preciso mudar isso. E você, após decidir reconhecer que você precisa mudar isso, você precisa declarar, Deus, eu estou aqui para lutar. Não importa se demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu vou mudar. A minha vida vai mudar. Eu posso ter mudança porque Deus me fortalece. Você pode ter nascido desse jeito, que o mundo fica te acusando, mas eu quero te falar uma coisa.
O Espírito está em você. Tem atitude de mudança e Deus vai mudar de verdade em nome do Senhor. Quarta, porque nós falamos de duas semana passada. Quem está entendendo aí, levanta a mão e diga amém. Glória a Deus. Quarta, você pode alcançar o que nunca alcançou. Pensa em algo aí de novo que você nunca alcançou. Quero te falar, agora, através do Espírito Santo, você vai alcançar aquilo que você nunca alcançou. Tem algo na sua vida que você nunca alcançou até hoje. Quero te dizer, você pode alcançar isso. Você deve alcançar isso. Você vai alcançar isso pela fé. Amém? Você vai alcançar. Você sabe, olha só, você sabe quem limita Deus? Você sabe quem que limita Deus? Você. Eu não estou falando que Deus é limitado, eu estou falando que nós limitamos a ação de Deus na nossa vida. Um dia, Deus chegou num rei. Eu lembrei desse texto agora no culto das 6 horas, depois eu passo para vocês a referência. Deus chegou para um rei dizendo o seguinte: pega a flecha aí. Ele ia lutar contra um grande rei, um reino naquela época. Se eu não me engano, o rei da Síria. Deus falou para ele, para esse rei de Israel: pega a flecha. Quantas vezes você ferir a terra, eu vou ferir esse povo. Sabe qual que era a vontade de Deus? Deus queria acabar com o inimigo de Israel. Deus queria, olha só, Deus queria que nenhum voltasse vivo. Deus queria que aquela guerra, irmãos, a exterminasse aquele povo inimigo. Mas sabe, olha só o que o rei fez. Pegou a flecha, foi lá, uma, duas, aquela atitude preguiçosa, 3. Deus dá uma olhada para ele e fala assim: eu ia acabar com esse povo, eu queria destruir eles, mas a sua ação, a sua atitude que foi limitada, está me limitando. Sabe aquele povo que aquele rei poupou por limitar Deus? Aquele povo se levantou contra o próprio Israel e levou o povo de Israel à escravidão lá na frente. Presta atenção no que eu vou te falar, irmãos. Olha aqui para mim, olha para mim. Olha para o chão não, olha para mim. Você não pode limitar Deus. Você não pode limitar Deus. Talvez você está com aquela mentalidade assim: não, tá bom, eu já alcancei demais. Irmão, não tá bom não, nós podemos alcançar muito mais, nós podemos chegar muito mais. Irmãos, eu poderia estar com a mentalidade assim: não, tá bom demais. Esses dias eu vinha para essa igreja, eu pregava para 10, 12 pessoas. Tá bom demais, agora nós estamos com 3 cultos, a igreja tá, né? Tá crescendo, os cultos estão crescendo, os outros cultos, irmãos, está muito grande, como vocês estão crescendo também. Irmãos, eu poderia estar acomodado. Esses dias eu estou orando: Deus, nós vamos abrir outra igreja como nós abrimos Cerrado, nós vamos abrir outra igreja, nós vamos enviar outro irmão, outro líder, ele vai estabelecer o seu reino. Irmãos, para de limitar Deus. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, Deus quer romper, Deus quer te levar, irmãos, a conquistar aquilo que você não conquistou até agora. Para de pensar pequeno, irmãos, para de pensar medíocre. Você não nasceu para ser somente um membro dessa igreja, você nasceu para liderar nesse lugar. Deus te chamou para marcar essa geração. Para de limitar Deus, achar que Deus pensa pequeno. Deus não pensa pequeno, e Deus não quer que você pense pequeno. Deus não quer que você venha limitar as ações de Deus. A gente aprende muito com Abraão, irmãos. Um dia, vou citar o texto para vocês, Gênesis capítulo 13, versículo 14, a partir do versículo 14, Deus se depara com Abraão e diz para ele: faz o seguinte, Abraão, olha para a direita aí. Abraão olhou. Olha para a esquerda. Abraão olhou. Olha para trás, Abraão. Abraão olhou. Olha para frente. Você está enxergando o máximo? Tenta enxergar o máximo se você puder. Abraão disse: Senhor, estou enxergando, estou vendo lá. O Senhor disse para ele: Abraão, está vendo toda essa terra que você tem aí? Aonde você pisar os pés, eu vou te dar como herança.
Aonde você pisar os pés, eu vou te dar com prosperidade. Sabe o que Deus estava falando para ele? Abraão, aonde você tiver uma ação de conquista, eu vou te dar. O que Abraão fez, irmãos? Abraão pegou a família dele, pegou tudo que ele tinha, partiu, irmãos, foi para um lado daquele país. Irmãos, é viagem de país, não é viagem de cidade, setor, não. Foi para um lado, foi lá para o outro lado. Deus falou que onde eu pisar meus pés é propriedade minha. Foi lá para o outro lado. Aí ele partiu lá para o outro lado, foi para o outro lado. Ele olhou para o outro lado e falou: Deus falou para mim que aquele outro lado também é meu. Foi para lá. Você sabe a área que nós não conquistamos ainda? Presta atenção, eu vou te falar aqui. Deus falou isso comigo hoje. Você sabe a área que eu estou falando de mim e de você, não estou ausentando a minha vida, não. Você sabe a área que nós não conquistamos, tanto a minha quanto a sua, é porque você não pisou nessa área ainda. Deus já te deu, mas você não pisou pela fé ainda. Hoje de manhã, olha só. Hoje de manhã eu fiquei tão feliz. Minhas meninas foram para o campeonato de judô. Eu acordei antes das 6 para comprar pão. Eu não sabia que as padarias aqui não abriam 6 horas. Meio de semana é 6 horas. Achei que final de semana era 6 horas. Fui comprar pão. Você acordou cedo? Não, né? Irmãos, antes das 6, você não enxergava nada. Você não enxergava nada. Quem acordou cedo aí, saiu de casa, você não enxergava quase nada. E eu fui de carro. E eu vim naquela neblina, subi na avenida. Quando eu cheguei próximo aqui, eu vi as luzes do templo da igreja acendidas. Eu achei, na hora já veio na minha mente, alguém assaltou a igreja, alguém arrombou a igreja. Eu diminuí o carro, fui mais devagar. Quando eu cheguei mais próximo aqui, eu vi um carro. Eu falei: eu conheço aquele carro lá. Sabe o que esse irmão estava fazendo? Domingo, antes das 6 horas, estava aqui clamando, buscando, orando. Ele e alguns irmãos orando. Sabe o que ele estava fazendo? Olha aqui, pisando na terra. Tem gente, irmãos, que quer prosperidade espiritual, mas não ora, não lê, não pisa na terra. Tem gente que quer ter mudança. Irmãos, pelo amor de Deus, você quer marido, você quer esposa. Olha aqui, esses dias eu fui ministrar para casais, eu falei: eu fico louco. Irmãos, tem casais que nunca leu um livro sobre casamento. Nunca comprou um livrinho de R$20 para ler. Como se comporta o marido dentro de casa. Como uma mulher sábia edifica essa casa. Não tem nada, não faz nada. Mas quer, irmãos, que as coisas aconteçam. Presta atenção, para ter conquista, temos que ter ações de conquista. Sai da acomodação. Sai dessa posição acomodada. Irmãos, eu sou um marido que tem muitas falhas. Muitas falhas. Não queria ter, mas eu tenho. Por mais que eu ame minha esposa, amo minhas filhas. Mas há 3 anos atrás, Deus sabe, irmãos, todos os versículos do Novo Testamento que fala sobre marido, eu li várias vezes durante aquele ano. Há 3 anos atrás, Deus falou para mim: você quer mudança? Então leia a minha palavra que fala a respeito de marido. Eu li e tenho passado para os meus discípulos isso. Irmãos, se eu quero ter mudança, se eu quero conquistar, eu tenho que ter ações de conquista. Olha aqui, faz igual, irmãos, com todo amor e carinho, faz igual o hino brasileiro faz. Você não vai conquistar nada. Deitado em berços esplêndidos. Fica deitado. Fica sem fazer nada, você não vai conquistar nada. Mas eu quero declarar sobre você, que faz parte de uma geração que está de pé, uma geração trabalhadora, conquistadora. Você que tem sendo movido pelo Espírito Santo, eu quero te desafiar. Saia do seu lugar, vá conquistar. O Senhor é com você, o Espírito Santo te capacita. Se você tem ações de conquista, você vai conquistar, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu posso, irmãos. Eu posso.
Você pode. Você que tem entendido a palavra de Deus. Você que vai sair, olha aqui. Você que vai sair daquela porta para frente. No seu dia a dia, você está decidido a praticar a palavra de Deus. Se prepare pelas mudanças que Deus vai promover na sua vida. Se prepare para as áreas de conquista que Deus vai promover na sua vida. Irmãos, tem ações de conquista. Deus está com você. O Espírito Santo vai cooperar todos os dias para que você vença. Diga para o irmão que está do seu lado aí. Olha nos olhos dele. Diga para ele, se você era um derrotado antes de Jesus, agora com Jesus você é um vencedor. Diga para ele, com Jesus você é um vencedor. Glória a Deus, irmãos. Você é um vencedor. Quinto e último, prosperar como nunca prosperou. Eu sei que a maioria das pessoas estão olha aqui. Eu sei que a maioria das pessoas estão contaminadas com aquela frasezinha que todo brasileiro está falando. Qual que é a frase que está contaminando a mente das pessoas? O Brasil está em crise. As pessoas estão dizendo o seguinte, ela não pensa, mas ela está dizendo assim, o Brasil é nós. Ela está dizendo, eu estou o quê? Eu estou em crise. Talvez, olha aqui, irmãos. Talvez você está aqui, você está poluído com essa mentalidade. Estou falando que todos vocês estão, mas tem gente que está aqui e está poluído. Está dizendo, um dia, aqui na porta da nossa igreja, bem no começo desse negócio, estava uma roda de homens, só falando de crise. Sabe o que eu fiz? Entrei em crise em ver as pessoas falando aquilo lá. Falei, paz, que Deus que eu sirvo. Se o Senhor disse, se eu colocar Ele em primeiro lugar, Ele vai acrescentar todas as coisas na minha vida. Você vai ouvir daqui uns dias, no nome de Jesus, o Senhor tem falado isso comigo. Prosperar em época de crise. Irmãos, quero declarar sobre você. Você pode prosperar através do Espírito de Deus. Você deve prosperar através do Espírito de Deus. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 10 até o versículo 16, fala da história de Elias e uma viúva. Naquela época, havia mais de 3 anos que não chovia. Vamos voltar lá. A viúva, o que é viúva hoje? O marido morreu. A mulher, irmãos, se eu falar uma coisa para você, a mulherzada está voando, irmãos. Se você que é homem, está de boca aberta, você cuidar, você ficar para trás. Irmãos, naquela época as mulheres não eram assim não. A mulher era inteiramente dependente do marido. Mulher, irmão, não tinha trabalho fora não. Mulher não tinha serviço fora não. Ela vivia exclusivamente para cuidar dos seus filhos, da sua casa. Ela não trabalhava fora. O que significava? Está atento aqui, galera? O que significava? O marido morreu, mulher passava fome. O marido dessa mulher tinha morrido, ela tinha um filho. Provavelmente o filho dela era, talvez adolescente ou criança, a Bíblia não fala da idade. Mas aquele filho não tinha condição de sustentar a mãe ainda. A Bíblia fala que aquela mulher, naquela época de crise, ela, olha só, ela ia fazer o almoço da vida. Você já ouviu falar do almoço do dia? Só que o almoço daquela mulher era o almoço da vida. Ela ia comer, dar para o filho dela, provavelmente ela ia dar primeiro para o filho, que é assim que as mães fazem, dar para o filho, que ela sobrasse, ela ia comer, e ela estava dizendo, depois que nós comemos isso, nós vamos esperar a morte, daqui para frente é só morrer. Deus envia um homem de Deus lá, chamado Elias. Irmãos, você entender rápido. O homem de Deus, já de cara, já fala o seguinte para ela: olha, faz um bolo aí para mim, pega a farinha, o azeite que você tem, faz um bolo e eu vou comer. Ele não disse assim, olha, eu vou comer, vou dar para você, para o seu filho, não.
eu vou comer sozinho. Irmãos, olha aqui, você tem que entender que Deus é seu pai. Deus não quer tirar nada seu, irmãos. Deus quer acrescentar, quer multiplicar, amém? Diga comigo, Deus é o meu pai. Diga para o irmão que está só, Deus é o seu pai. Ele não quer tirar de você, Ele quer multiplicar o que você tem. Irmãos, imagina você ouvindo isso. Qual que era a história que ia sair? Eu chegando na sua casa, a última comida, eu chegando para você e falando assim, olha, pode fazer o almoço aí, quem vai comer sou eu. O que você ia falar? Aquele pastor lá, um sem vergonha. Não era isso que você ia falar? Mas presta atenção, irmãos. Aquela mulher olhou para aquele homem de Deus. Ela foi lá, fez o bolo para ele e deu para ele. Só que antes dele comer, ele liberou uma promessa para ela. Disse o seguinte, vai lá, pega todas as vasilhas que você tem, vai na vizinhança, já que eles não têm o que comer, as vasilhas deles estão vazias. Você vai atrás das vasilhas o máximo que você puder, pega as vasilhas. Porque a partir de hoje, nunca mais, Deus falou, nunca mais vai faltar farinha na sua panela e azeite na sua botija. Sabe o que aquela mulher aconteceu com ela? Ela prosperou numa época de crise. Eu quero te falar, olha aqui, eu quero te falar uma coisa muito importante. Você pode estar desempregado, você pode estar morando de favor, acredita no Senhor. Você pode, tudo naquele que te fortalece, você pode prosperar. Você vai prosperar em nome do Senhor. Você vai prosperar, você vai romper. Você vai ver milagres na sua vida. Você vai ver Deus suprir sobre a sua vida em todas as áreas. Deus vai sustentar você em todas as áreas. Mas aprenda que você está ouvindo hoje. Você tem que ter ações para prosperar. Aquela mulher agiu. Eu lembro de um período. Nós tivemos uma campanha aqui na nossa igreja chamado, na verdade o Ministério Bom Pastor chamado A Chave da Vitória. Você que é recente, galerinha mais antiga e lembra. A Chave da Vitória. E nessa campanha nós entregávamos uma chave. Entregava a chave para as pessoas. Aí as pessoas tinham a sua chave. Eu lembro de um dia que Deus me moveu a orar pela casa própria dos irmãos. As pessoas vieram aqui na frente, eu orando pela casa própria dos irmãos, porque eu acredito que Deus sustenta tudo aquilo que nós necessitamos. Eu acredito nisso. Casa própria faz parte do sustento de Deus nas nossas vidas. E eu comecei a orar, e orar. Aí você pensa assim, pastor, você tinha casa própria? Não tinha, morava de favor. Eu falava assim, mas como é que você orava por uma coisa que você não tinha? Irmãos, eu já tinha. No mundo espiritual já estava decretado no meu coração. Deus já tinha me dado a minha casa própria. Você lembra? Os irmãos, nós abrimos a igreja do Cerrado. Eu estava orando aqui. Deus falou comigo, vai lá para o Cerrado. Peguei a motinha YBR que eu tinha preta. Peguei ela e tá. Primeiro eu passei em casa, tá? Não foi direto para o Cerrado, passei em casa, lanchei, lógico. Tomei meu café, pãozinho com ovo, café, né? Gosta de pão com ovo? Uma benção, irmão. Pão com ovo é uma benção. O pessoal do Missimi hoje aí não gosta muito dessas coisas, não, irmão. Mas o pessoal mais ligadão gosta. Irmãos, passei lá, fui para o Cerrado. Rua por rua. Rua por rua. Tá vendendo lote aqui? Tá vendendo lote aqui? Quanto que o lote custa? Fui ver um lote lá. Um galpão para a gente comprar. 1.300.000 reais. Eu quase caí para trás. 1.300.000 reais no Cerrado ainda, estava começando. Mas eu passei numa rua, estava lá uma plaquinha bem no poste, assim, bem no poste. Telefone do cara, liguei. Falei, olha, quanto você quer no lote? Ah, não, eu vou vender o Ágio. Quanto você quer no Ágio? 60 mil. Quantas parcelas faltam? Eu acho que faltava mais ou menos 30 de 1.600, 1.800 mais ou menos. O tesoureiro que mexe com dinheiro sabe disso. Aí eu falei para ele, você pode me encontrar? Eu falei, se pode. Onde você mora? Eu falei, moro no Vera Cruz. Vamos me encontrar na praça da feira do Vera Cruz. Não sei se você já ouviu contando essa história.
Aí eu marquei com o cara na Praça da Feira. Antes de eu vir para o Vera Cruz, eu pensei, rapaz, eu vou tirar essa placa daqui, porque alguém liga enquanto ele chega. Fui lá, arranquei a placa do Porsche, amarrei na moto, falei, se não der certo, depois eu coloco de novo. Aí amarrei a plaquinha na moto, lembro até hoje. Tinha um irmão que estava comigo nesse dia. Arranquei a plaquinha da moto, cheguei na Praça da Feira, guardei ela. Não sei se eu guardei em casa ou entreguei para o irmão guardar na casa dele, eu não lembro exatamente isso, esse detalhe. Cheguei na Praça da Feira para negociar com o cara. Aí, só que na hora que ele chegou, ele falou uma coisa muito engraçada. Ele falou, rapaz, você acredita que eu passei lá no meu lote e não arrancaram a placa de lá? Eu não falei nada, não conta para ele não. Eu falei, rapaz, mesmo arrancaram a placa de lá? Ele falou, arrancou. Eu falei, não, vai, porque vai dar certo nosso negócio aqui, né? Compramos o lote, irmãos. Olha aqui. Orar é importante, muito importante. Os irmãos sabem disso, muito importante. Mas você tem que ir atrás, irmãos. Você tem que ir lá. Porque Deus vai te prosperar em nome do Senhor Jesus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém?